Olá, meu nome é Anderson Martins Rocha do Prado e nesse vídeo eu vou apresentar um trabalho intitulado por a Matemática do Calendário Gregoriano. Juntamente com a nona mostra de iniciação científica da FAMAT, a orientadora é a professora doutora Lígia Laís Fêmina e eu sou um aluno da graduação de matemática do próprio curso da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, a partir disso, o nosso trabalho a gente vou tentar ser o mais rápido possível, sucinto, porque o vídeo não tem uma duração muito longa, mas a partir deste trabalho a gente vai poder calcular que dia da semana, por exemplo, deu há 50 anos, 500 anos atrás, através de métodos de congruência. O objetivo do nosso trabalho é o seguinte: eu quero considerar as congruências de módulo 7. Por que módulo 7? Porque depois da gente ter olhado toda a teoria, a gente vai ver que a gente já sabe intuitivamente que uma semana tem 7 dias. Então, a partir disso, a gente usa esse módulo 7 para, bem como operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, para a gente encontrar um dia específico da semana. Igual eu disse anteriormente, de uma data não só de anos atrás, como, por exemplo, de anos futuros. Bom, a partir disso a gente tem a nossa introdução, que é basicamente o seguinte: a gente sabe que ao longo dos séculos, de todos esses milênios que se passaram, o homem vem preocupando em registrar o passar do tempo. Não só o passar do tempo, mas também como desenvolver técnicas para saber o dia da colheita, ou até mesmo quando, por exemplo, possivelmente choveria. E a partir disso, que preocupado com essa noção de tempo e espaço, o homem foi responsável por grandes avanços nos calendários. Tanto que a gente tem o calendário maia, a gente tem o calendário juliano, que é o modelo mais sucinto ao que a gente tem agora, que é o calendário gregoriano, mas esse calendário juliano auxiliou muito ao modelo atual, que é esse nosso, que é o gregoriano. E a partir disso a gente teve diversas definições até a gente chegar nessas de semana, mês e ano. Nesse trabalho a gente vai falar mais sobre o calendário gregoriano e tratar dessa aplicação. Aí aqui posteriormente a gente fala, eu dei uma leve introdução sobre o calendário também juliano, que foi um dos mais importantes até a gente chegar até aqui, porque foi nele que foi introduzida a teoria de 4 em 4 anos, ter o ano bissexto, e por aí vai, até que a gente dividiu aqui em fração o calendário juliano, e tanto para 365 quanto para 366 dias. Posteriormente, a gente vê a divisão como era dividido o calendário juliano, que no caso eram nos anos que tinham 365 dias, a gente utilizava 7 meses de 30 dias e 5 meses de 31, e quando era um ano bissexto, a gente utilizava 6 meses de 31 dias e 6 meses de 30. É uma divisão muito semelhante à que a gente tem hoje em dia, certo? Que no qual a gente tem, que no calendário gregoriano é dado por 375 por 12, que é essa divisão inteira, e mais essa divisão de 7 sobre 12 menos 2 sobre 12. Que isso mais ou menos nada mais é do que 7 meses de 31 dias e um mês de 28 dias, coisas básicas. No caso, no ano bissexto, o mês de 28 dias passa a ter 29, coisa simples. A partir disso, a gente entra na parte de congruência. Eu vou ser um pouco breve, porque, igual eu disse, o tempo nosso não é tão grande e eu quero o foco principal na nossa aplicação. Bom, e a partir dessa definição, a gente vai entrar numa proposição e a partir dela a gente vai ter todos os componentes que a gente precisa para aplicar a nossa aplicação no calendário gregoriano. A proposição 1 me diz o seguinte: sejam A e B inteiros, então A é congruo a B módulo M, se somente se A e B possuem o mesmo resto da divisão por M. O que significa isso? Pelo algoritmo da divisão, a gente sabe que a gente vai encontrar dois quocientes e dois restos. Sabemos que esses restos eles
são maiores ou iguais a zero e menores do que m. Então, a gente vai ter um a gente vai ter o a é um quociente mais um resto, e b também é um quociente mais um resto. Um outro resto, claro. Quando a gente faz a menos b, a gente vai chegar que a menos b é o quê? É um m vezes Q1 menos Q2 mais R1 menos R2. Se a gente passar esse m vezes Q1 menos Q2 para o mesmo lado da igualdade de a menos b, a gente chega na expressão em função de R1 menos R2, que é o que a gente encontra aqui nesse finalzinho do nosso parágrafo. Logo, a menos b é o que? É congruo a m vezes Q1 menos Q2 mais a diferença dos restos. Que novamente a gente vai ver que a menos b, trazendo novamente esse m vezes Q1 menos Q2 para o outro lado da igualdade, a gente chega no que a gente estava comentando. Então, o que é isso? Como hipótese, a gente sabe que A é congruo a B módulo M, então M vai o quê? Vai dividir A menos B. Então, a partir disso, a gente pode concluir que M divide ele mesmo. Logo, ele também vai dividir menos M vezes Q1 menos Q2. Consequentemente, basta a gente somar as duas expressões. A gente somando essas duas expressões, a gente vai ter que M divide R1 menos R2. Isso quer dizer que o módulo de R1 menos R2 é menor do que M. Como sabemos que R1 menos R2 é maior ou igual a zero e menor do que M, e como o módulo é menor do que M, para satisfazer isso, a gente só vai ter certeza se R1 é igual a R2. Contudo, a gente prova a nossa ida da nossa demonstração. Bom, a partir disso, a gente tem que demonstrar a nossa volta. É muito fácil, porque se a gente utilizar o mesmo algoritmo da divisão, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que A é igual a o M, que multiplica Q1 mais um resto 1, e um B, que é igual a um M vezes um Q2 mais um resto 2. Ora, se a gente notar e que usamos a notação para R devido à hipótese, onde A e B possuem o mesmo resto na divisão por M, o que isso significa? Basta a gente fazer A menos B e a gente vai perceber que cancelamos o R. Então a gente vai ter o quê? A menos B é o quê? M vezes Q1, Q2. Isso nos diz que M vai dividir A menos B. Então, se ele divide A menos B, a gente conclui que A é congruo a B módulo M. Bom, e a partir dessa demonstração, a gente vai ter aqui também um teorema 2, onde a gente tem algumas definições sobre a respeito de congruência. Eu não vou demonstrar aqui, por causa que não dá tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder vocês. Então a gente já chega na nossa aplicação. A gente sabe que o ano tropical é o quê? É um ano dividido em 4 estações do ano. A gente sabe também que o ano tem 365 dias e algumas horas, só que essas horas são excedentes, são computadas de 4 em 4 anos e elas juntas elas formam um dia a mais, que é o ano bissexto. Então a partir disso a gente tem que ter o quê? Nesta etapa a gente tem que entender os anos bissextos. Tem um dia a mais, como eu havia dito, no caso, o 29 de fevereiro. Depois, basta a gente escolher o dia da semana de um determinado ano, assim teremos como calcular o que a gente quer, que é a nossa aplicação. Bom, a gente vai definir o intervalo delta em anos até a data desejada. Por exemplo, eu peguei 2020 menos 1998, que dá o quê? 22 anos. X vai ser quantas vezes aconteceu o dia 29 de fevereiro entre essas datas, ou seja, quantos anos bissextos a gente teve nesse intervalo. Y vai ser o quê? Vai ser 365, que é o meu total de ano, total de dias no ano, vezes o meu delta, que é o intervalo que eu achei do ano que eu quero, no ano que eu estou até o ano que eu quero,
mais x, que é os anos bissextos que ocorreu nesse intervalo de tempo. Então, a gente vai ter o quê? Que z é esse y, módulo 7. Então, vamos na prática que isso fica mais fácil. Por exemplo, a gente vai considerar o calendário referencial, que é o ano atual que a gente está, que é 2020. Então, a gente vai pegar uma data arbitrária. O que é? Eu vou pegar dia 7 de setembro de 2020 e eu quero encontrar que dia que deu o dia 7 de setembro de 1997. O intervalo delta, como eu disse, é o que? É a data desejada, que nada mais é que o ano que a gente está, 2020, menos 1997. Então tem 23 anos. A partir disso, eu vou querer saber o meu x. O que é o meu x? É quantas vezes aconteceu 29 de fevereiro, ou seja, o ano bissexto, entre essas datas. Que no caso foram essas que eu tabelei aí. Logo, a gente viu que tem 6 anos bissextos. Consequentemente, a gente vai achar nosso y, que é a parte nossa de congruência do módulo. Então, o que é? É a gente pegar o número de dias, 365, multiplicar por 23, que é a nossa diferença entre anos, mais quantas vezes aconteceu o ano bissexto, que no caso foram 6. Consequentemente, a gente vai ter que y vai valer 8.401 dias. Logo, o que isso significa? Que z é o que? É 8.401 módulo 7. Se a gente fazer o resto da divisão, a gente vai encontrar que vai dar um resto 1 módulo 7. A partir disso, a gente pode encontrar o dia da semana que a gente queria. Por quê? A gente sabe que 7 de setembro nesse ano, no ano de 2020, deu numa segunda-feira. Como o nosso resto da divisão euclidiana deu 1 módulo 7, basta a gente subtrair 1 do dia que a gente está atualmente, que no caso é segunda-feira. Logo, se a gente subtrair 1 de segunda-feira, a gente vai chegar ao quê? No domingo. Bom, a gente vai ter só apenas uma restrição, que é no caso que a gente tem que lembrar que quando nossos cálculos z for igual a 0 módulo 7, isso vai querer dizer para a gente que tanto a data escolhida quanto a data que havia ocorrido em um ano X, elas vão ter dado no mesmo dia, certo, pessoal? A partir disso também a gente vai ver como o resto aqui da conclusão, que é tudo que a gente viu, que a gente vai utilizar o resto da divisão módulo 7, e também a gente tem que entender que basta a gente usar a parte inteira da divisão euclidiana por 4 para a gente encontrar quantos anos bissextos ocorreram. Por fim, eu utilizei essas referências. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.